Vamos falar então do que é a tração diagonal. Bom, primeiro vamos rever um conceito de quais são as funções de alguns elementos que compõem as estruturas que a gente está comentando. Então, tanto faz aí nesse caso de asa ou de fuselagem, a gente fala aí de almas de alguns elementos reforçadores ou webs, tá? Em inglês. Não use soul. Eu já vi tradução assim em português. Não é soul. Almas nesse caso é web. E a alma de um elemento reforçador, neste caso aqui a gente está vendo várias almas de longarinas, que são elementos estruturais de asa ou empenagens, tá? É esse componente vertical aqui, responsável por transmitir o cisalhamento. Lembra que várias vezes a gente olhou, inclusive, a alma de uma longarina como se estivesse levando apenas o cisalhamento. Porque ela é a principal função dela, tá? E aí, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o revestimento da fuselagem, então se você lembrar aqui a fuselagem circular, com os vários elementos reforçadores ao longo dessa fuselagem, o revestimento era o responsável por levar o cisalhamento, certo? Lembra que eu comentei isso? Inclusive, no nosso exemplo do início desse módulo, a gente via que o cisalhamento ia diminuindo, era pequeno aqui nas extremidades, aumentando para o meio e reduzindo aqui para o final, lembra? Então, justamente para um cisalhamento na vertical, nesse caso, claro. Então, justamente porque o revestimento tem esse papel de alma da sua estrutura. Então, o seu revestimento de fuselagem funciona como a alma de uma longarina, nesse caso, transporta o cisalhamento. E a gente tem dois tipos, a gente pode classificar como dois tipos de alma, dois tipos de estrutura, que são estruturas que podem ser classificadas como flambantes ou não flambantes. Então, as estruturas flambantes, claro, elas instabilizam antes aí da carga aplicada ter ido até o fim, e as não flambantes, você carrega a sua estrutura até o final e não existe instabilidade alguma. Tá? Então, quando você olha esta imagem à esquerda, que é de um ensaio realizado inclusive com uma alma desta longarina, desta viga, esse elemento aqui, ela tem uma série de ondulações nela por ela ter flambado em cisalhamento. Ela flambou em cisalhamento, ela está sendo carregada em cisalhamento e ela flambou. Mesmo depois da flambagem, ela é capaz de transmitir ou levar as cargas de cisalhamento que estão sendo aplicadas nela. Tá? Então, essas estruturas elas são classificadas como estruturas flambantes. Outras estruturas que não flambam, que você carrega até a carga final e não existe flambagem, ela é então conhecida como não flambante. E tem uma série de estruturas que você pode fazer dessa maneira. Então, algumas delas elas são corrugadas, elas têm então uma forma diferente da plana para aumentar a tensão de flambagem delas. Aqui, inclusive, está com o painel todo corrugado. Esse elemento aqui de baixo tem um painel todo corrugado para aumentar a carga de instabilidade. A mesma coisa nessa viga aqui de baixo. Outras, elas têm elementos verticais para ajudar na estabilidade dela. Outras, elas são furadas, tá certo? E tem elementos reforçadores também em alguns pontos. Então, as almas, elas são almas com furos. Em alguns casos, quando não são fronteira de tanque, elas são assim, inclusive como alívios de peso. Tá? Então, nervuras, elas têm furos e às vezes elas podem estar sujeitas a cesariamento, inclusive para alívio de peso delas. Tá? Então, você tem uma série de formas de você criar uma estrutura que ela é flambante ou não flambante. A flambante, normalmente, ela é uma placa plana. Tá? Então, porque ela vai flambar e vai continuar levando a carga. Em outros casos, ela não vai flambar. O engenheiro vai projetá-la para que ela não flambe até a carga final. Aí você pode me perguntar, pô, Ivan, por que então eu vou fazer uma estrutura e não vou deixar ela flambar? A flambante não é mais eficiente? Não necessariamente. Ela depende de uma série de aspectos. Ela depende da geometria, ou seja, do tamanho do painel,
da quantidade de reforçadores que você quer colocar, dos tipos da quantidade, inclusive, de reforçadores que você consegue colocar na sua estrutura a um determinado custo, as interfaces que essa estrutura tem com os demais elementos estruturais. Então, muitas vezes você consegue fazer estruturas não flambantes com o mesmo peso ou até melhor do que as flambantes, tá? Em outros casos,